quem vai contar a história é a Tiara Celes. Então vamos fazer um louvor para entrar nessa história? Para ouvir a nossa historinha e as batidas do meu coraçãozinho, pego a chavinha e fecho a boquinha. A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Que bom tê-las aqui novamente comigo para mais uma história da Palavra de Deus. Desta vez nós vamos falar em Daniel 10. Daniel, aquele mesmo que foi levado cativo com seus amigos do seu país para outro e tiveram seus nomes modificados. Daniel, aquele da cova dos leões. Vamos ver o que aconteceu com Daniel dessa vez? A Palavra de Deus diz que no terceiro ano que o rei Ciro comandava a Pérsia, Daniel teve uma visão e foi sobre uma guerra muito longa que ia ter. E sabe o que aconteceu, crianças? Daniel diz que começou a ficar com seu espírito triste, abatido, por 3 semanas. E então, nessas 3 semanas, Daniel não comeu nenhum manjar. O que será manjar? É aquelas coisas gostosas que nós gostamos de comer, como aquele chocolate, aquele sorvete, aquele doce, ou aquela sobremesa que a mamãe faz. Então, a Bíblia diz que Daniel não comeu nada que fosse saboroso demais. E também ele não comeu carne e nem tomou vinho. Vinho era o que eles costumavam a tomar naquele tempo. Também Daniel não comeu a carne, que era um alimento forte. Também Daniel não passou unguento nenhum no seu corpo. O que era unguento, crianças? Unguento era uma espécie de gordura preparada com perfumes e especiarias. E eles utilizavam para passar nos seus corpos e também nos pés daqueles que vinham em suas casas lhes visitar. Que queria dizer, um sinal de boas-vindas. Seja bem-vindo à minha casa, eu estou feliz porque você está aqui, sinta-se alegre e feliz. Então a Bíblia diz que Daniel não fez nada dessas coisas, ou seja, ele não colocou alegria no seu coração. E então quando terminou essas 3 semanas, Daniel conta que uns dias depois ele estava nas margens do rio Tigre e parado ali nas margens do rio Tigre, crianças, ele teve uma visão. O que será que Daniel viu, crianças? Daniel viu um ser muito especial e ele tinha vestes de linho, um cinturão nos seus lombos de ouro, ouro puro de Ofir. O que era isso? Era o melhor ouro que tinha, crianças. Era ouro puro e fino. Também ele tinha o seu corpo como pedras preciosas, crianças. E também ele tinha o seu rosto como um trovão, um relâmpago que reluzia, iluminava tudo, iluminava muito. E também a sua voz era como de multidões e os seus olhos como chamas de fogo. E a Bíblia diz que todo mundo saiu correndo. Ninguém viu direito as mesmas coisas que Daniel. Porém, eles correram com medo. E Daniel, será que sentiu medo, crianças? Claro que sim. A Bíblia diz que Daniel começou a sentir medo. E então, quando aquele ser falou com ele, o que aconteceu com Daniel? Daniel caiu, ele desmaiou. Ele conta na Bíblia que ele se sentia como se fosse desmaiar. Deu nele uma moleza e ele caiu no chão de rosto no pó. E então, o que aconteceu? De repente, ele diz que sentiu uma mão lhe tocar. E era um anjo que lhe tocou e disse, não temas, Daniel. E então Daniel ganhou um pouco de força, colocou-se sobre seus joelhos e sobre as suas mãos, ficando assim nessa posição, como de 4. E mesmo assim ele sentia medo e muita fraqueza, ele ainda não conseguia ficar de pé. Mas o ser disse para ele, não temas, Daniel. Tu és um homem muito querido do Senhor e eu estou aqui porque Deus me mandou. Mesmo assim, Daniel diz que se sentia fraco ainda e com temor. E aí, então, o anjo lhe tocou novamente e ele se colocou de pé. E ele disse, fique atento para ouvir aquilo que eu tenho para lhe dizer.
e disse para ele: você é muito querido do Senhor. Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a buscar o Senhor, a orar ao Senhor, desde o primeiro dia ele ouviu a sua oração e me enviou para lhe trazer a resposta. Porém, Daniel, houve uma guerra no mundo espiritual. E um anjo maligno ficou na minha frente por 21 dias. E eu fiquei guerreando com ele para que eu pudesse descer e trazer a resposta para você. E Deus, como lhe ama muito, colocou um outro anjo mais forte que eu e pelejou junto comigo, e eu pude estar aqui para lhe trazer a resposta da sua oração. Crianças, sabe o que eu quero dizer para você nessa história? Que assim como Deus ouviu a oração de Daniel, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a sua oração, criança. Será que as crianças podem orar a Deus e Deus vai ouvir? Claro que sim. Muitas vezes pode ter uma guerra, mas por isso nós precisamos ser persistentes em oração e em buscar o Senhor. Veja só, crianças, a palavra de Deus diz que Daniel, ele colocou no seu coração, naquelas 3 semanas que ele estava triste. Claro que você não precisa ficar triste, mas você também pode oferecer um sacrifício ao Senhor, por pequeno que seja. Daniel deixou os seus manjares, Daniel deixou de fazer coisas que lhe alegravam. Por exemplo, você pode deixar muitas vezes de assistir aquele filminho de criança que você gosta, você pode deixar do seu celular um pouco, você pode deixar dos seus joguinhos um dia e entregar ao Senhor. E nesse dia você buscar o Senhor especialmente. E em vez de você estar ali no celular, que tal ler um versículo na palavra de Deus? E eu sei que Deus vai falar com você. Veja só, crianças, e Deus com certeza vai lhe responder. E Deus, no primeiro dia que você fizer isso, os seus ouvidos estão atentos à sua oração. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e mostrar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Assim como Deus trouxe a resposta a Daniel da sua oração e também uma visão, Ele pode trazer para você e Ele quer falar com você. Crianças, que Deus continue lhe abençoando muito. Vamos falar mais com o Papai no Céu e um grande beijo para você.